Bom, que mais? Agora eu não falei do Lula, né? Bom, é que Lula, gente, me desculpa, mas quando você vê um cara que fala, admitindo que tinha 30 milhões, que ele falava em conferências que tinha 30 milhões de pessoas passando fome, ou crianças de rua, ele falava essas coisas e ele admite num vídeo, né, se vocês procurarem vocês vão achar, vídeo em que Lula admite que falava mentira. Ele fala, olha, eu falava números, eu citava números, se perguntassem a fonte eu não sabia dizer, mas era bonito falar que o Brasil estava passando fome, que o Brasil tinha criança de rua e tudo mais. 30 milhões de crianças passando fome e tal, se fosse assim ia ter uma criança em cada esquina e tal. Ele mesmo admite que ele falava mentira e tem vários vídeos dele, procurem os vídeos em que o Lula admite que falava mentira. Tá? Então, muitas coisas foram mentira. Uma das maiores mentiras que ele conta foi ele falar que ele foi absolvido. Né? Não, ele falou que foi absolvido pelo STF. Ele falou exatamente inocentado, tá? Para quem não sabe como é que aconteceu o caso do Lula. Ele foi... não tá gravado não, Edilson, você deve estar só atrasado, porque eu tô ao vivo ainda. O Lula, qual foi a seguinte situação? Rapidinho a história da Lava Jato. Lava Jato começa em Curitiba, tá? Com algumas pessoas investigando uma operação de doleiro. Alberto Youssef, doleiro já muito conhecido por Sérgio Moro, no caso de outros casos de corrupção. Tá? Se eu não me engano, no Banestado, o próprio Youssef já estava envolvido, mas enfim, ele já estava envolvido em alguns casos de corrupção. Eles acham Alberto Youssef, por que chama Lava Jato? Porque a operação de contagem e distribuição dos dólares se dava num posto de gasolina atrás de um Lava Jato, é por isso que se chama Lava Jato. Tá? E um nome que foi interessante, porque é como se fosse lavar todo o dinheiro ali, que eles estavam lavando dinheiro, né? Então era um nome interessante. A operação começa com um grupo de polícia da Polícia Federal em Curitiba. Eles começam a achar, opa, ele mandou dinheiro para quem? Opa, para um cara ali, peraí, deixa eu ver aqui, Carlos Roberto, né? Como chama o cara da Petrobras, que eu esqueci? Paulo Roberto, não é Carlos Roberto. Carlos Alberto. Paulo Roberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Sei lá, não vou lembrar. Paulo Roberto Costa, tá aqui. Tá? Esse cara aqui que já morreu. Tá? Bom, aí acharam dinheiro. Peraí, tem Petrobras envolvida. Vamos puxar o fio. E foram indo, até chegarem em casos como que envolviam o presidente Lula. Legal. Começaram a pegar depoimentos, aí tem toda a coisa aqui. O Paulo Roberto Costa foi o primeiro a depor. Teve o caso da Evoque, que foi comprada com um cheque. Eu acho que foi ele mesmo que recebeu um cheque do Alberto Youssef para comprar um carro, e ele comprou o carro, e aí um policial federal... peraí, por que um cara da Petrobras está recebendo um cheque do doleiro? E aí viram que tinha ali toda uma pegada. Enfim, corrupção na Petrobras houve, corrupção, e uma grande, né, o famoso Petrolão, tá? E o Lula diz que foi inocentado. Não houve. Houve toda uma investigação, provas, delações, devolução de dinheiro. E aí, Lula é preso. Condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, condenado em segunda instância pelo TRF, tá? E revisão de condenação. Então, teoricamente, 3 condenações, são quase 20 juízes ali que fizeram análise do caso e condenaram Lula. Inclusive, a revisão da condenação dele foi aumentada a pena. Beleza. Lula foi preso, encarcerado. Qual é a jogada que se há? Então, para você ver o poder de Lula por trás dos bastidores. E aí que tá. Isso que eu tenho medo. Eu tenho mais medo daquela pessoa que você não sabe como ela é do que aquela que você sabe. Tá? Lula consegue, de alguma maneira, que a revisão do entendimento sobre segunda instância fosse revisada. A revisão fosse feita, ou seja, que fosse revisada o entendimento de segunda instância. Como era feito o entendimento antes? Isso era por jurisprudência. Tá? O cara foi preso. Tá, foi preso. Condenado em primeira instância. Ele pediu revisão. Ele deveria ficar preso? Ele entra com o tal do HC. Né? Ele deve ser preso
depois de condenado em segunda instância definitivamente? Sim, era isso que se entendia até então. As mesmas, alguns até se repetem, alguns juízes do STF, alguns ministros do STF, pautam a revisão disso. E na revisão, você tem um entendimento de que não. Vamos pensar de outra maneira. Agora, quem é condenado em segunda instância, se ainda há recursos cabíveis, não deve ser preso esse cara. Ou seja, só pode acabar quando há o trânsito em julgado. Né? Quando acaba o trânsito em julgado. Isso é um entendimento que afeta não só Lula, mas um monte de gente. Então, Lula e um monte de outras pessoas que estavam em fase de só segunda condenação saem da cadeia livremente. Cara, imagina como os delatores devem... Os delatores estão presos, detalhe. Então, pensa bem. Não, a maioria já foi solto. Então, lembrando, um monte de gente é solta por causa de uma jogada, desse senhor aí. Como ele fez, ninguém sabe. Mas foi magicamente todo mundo decide rever esse poder, esse negócio. Beleza, Lula é solto, isso é o que solta Lula. Mas ele ainda não pode se candidatar, porque existe um negócio chamado Lei da Ficha Limpa. Então ele não pode. Como ele era condenado, não pode. Aí, o ministro Fachin, ele pega e vai ler todo o processo. E aí ele olha e fala assim, peraí, o Lula não tem nada a ver com Curitiba. O Lula não mora em Curitiba. Esse caso não deveria ser julgado em Curitiba, deveria ser julgado no foro pertencente, ou seja, na jurisdição de residência do Lula, ou no mínimo em Brasília, que é onde ele habitava na época. Então, isso deveria ter sido julgado ou em São Paulo ou em Brasília. E aí, ele pauta a revisão de todo um processo e os ministros acabam concluindo que a vara de Curitiba é incompetente para julgar. Não incompetente porque não sabe julgar, incompetente porque não deveria, porque não está no endereço certo. Tá? É mais ou menos o cara anular um gol porque a bola estava meio murcha. Você entendeu? Tipo, o cara foi lá, jogou, tá todo mundo jogando, tá igual o negócio. A bola tá murcha para um lado e para o outro. Mas aí o cara chutou e fez gol. Aí ele fala, não valeu porque essa bola estava fora da especificação. Ela tem que estar com tantas libras. E não estava, então eu vou anular esse gol. Você entendeu? Então você acha uma tecnicalidade para liberar. Aí Lula mente falando que ele foi absolvido. Na verdade a palavra foi inocentado. Não, isso foi uma jogada. Permitida? Lógico que permitida, porque vou fazer o quê? Eu ia falar palavrão, por isso que eu pausei. É um ministro. Eu ia. Desculpa, é que eu tô com... Por mais que eu seja relevante, vai saber, né? Vai saber, vai que vaza. Né? Eu vou ser preso amanhã. Então, um ministro liberou. Eu vou fazer o quê? Aí ele foi lá e considerou improcedente. Mas isso não anula nenhum crime, nenhuma coisa, nenhuma corrupção. Então, nesse ponto, gente, Lula não deveria nem estar aí para debate. Tá? Infelizmente, estamos no Brasil e é isso que a gente está vendo. Cabeça de ovo, pode falar? Não, mas aí não foi o cabeça de ovo, foi o Fachin, cara. Foi o Fachin. Mas, enfim. Resumindo, gente. Juliana, tudo bem, Juliana? Agora que eu vi que você está aí. Até parei, nem olhei o chat direito. O que a gente tem que entender, gente? Agora, minha humilde opinião. Tá. Você pode não gostar do Bolsonaro. Então vai lá e vota no Ciro. Vota na Simone. Vota na Soraya. Vota no Felipe Dávila. Mas, cara, votar no Lula... Olha, eu não sei, eu tenho meus alunos aí... Eu acho que nós somos simplesmente
Eu acho que política não é motivo pra gente brigar com ninguém. Eu tenho um dos meus melhores amigos, tá? Que gosta e é fã do Lula, tá? E família, tá? Então não vejo nenhum problema. Não é com raiva que a gente tem que tratar isso daí. Mas assim, cara, tem um peso moral muito grande entre os candidatos aqui. Eu não gosto do Ciro. Mas no eventual segundo turno eu votaria no Ciro. Contra o Lula. Eu acho que o Ciro é um mentiroso de mão cheia também. Tá? Um mentiroso de mão cheia. Ele fala bonito. Ele fala bonito. Ele é um cara encantador. No sentido da palavra. Manja muito. Um cara muito inteligente. Respeito muito o Ciro pela sua inteligência. É um cara muito inteligente. Um cara que tem moral. Mas eu não votaria. Não era um cara que eu votaria. Eu não gosto muito dele. Mas, cara, eu votei no Lula na primeira eleição. Fiquei feliz. Fiz palanque pra Lula. 18 anos, moleque, louco pra querer fazer algum bem pro mundo. Sabia? Eu fui no centro, na praça, colher assinatura contra a ALCA, Aliança de Livre Comércio das Américas. Já ouviu falar disso? Contra a ALCA. Peraí. Mas naquela época eu não tinha estudado administração, eu nunca tinha pagado uma DARF, entendeu? Eu nunca tinha pagado um GPS, um NPS, enfim, Você é a favor de Estado FGTS. que nunca paga imposto. Então, um cara de 18 anos que vai nessa ideia é muito bonito, professor comunista, professor de história, porque não sei o que, socialista, entendeu? Então eu fui na manha dos caras, entendeu? Quase virei ateu. Por causa do meu professor de história. Por quê? Porque ele na sala de aula ele falava assim, não sei o que, só pode ser cristão quem falou essa besteira aqui. Ele debochava de pessoas que eram, então a gente ouvia e ia no embalo, assim, 18 anos, cara. Ia no embalo. Você tem 19, entendeu? E não tinha internet, não tinha esse negócio de hoje. Hoje você pode ter acesso a isso daí, você tem... Naquela época não, a gente acreditava no professor. Espera tudo. A nossa geração tá com acesso à informação. Não, isso é verdade. Mas enfim, então assim, esse cara, de novo, ele foi condenado. Tá? Tem um monte de prova. Teve sítio Atibaia, teve triplex, teve Petrobras, desvio pra caramba. Tem um mensalão. Então, gente, dizer que ele é apto, ele ficou 8 anos, que ele é apto a alguma coisa, não dá, né? Infelizmente eu tô dando minha opinião aqui, alguém pode não ficar contente, mas ele é um safado. Pronto. E ponto. Ele admite que ele mente. Ele admite que ele falou besteira. Ele, enfim, tem mais do que prova. Você viu o ato falho dele falando da Dilma? No finalzinho? O que ele falou? Que isso é um absurdo. Impeachment a Dilma por causa da pedalada que ela fez. Não, ele fala um monte de besteira. Não, isso aí não vai entrar. Ele fala, né? Eu não vou roubar vocês de novo. Ele fala isso, né? Ele já falou várias. Aí essas cagadas foi um monte. Bom, enfim. Agora em resumo, tá? Teremos eleições daqui a alguns dias. Eu sei que a maioria tá fora. A maioria não vai votar. Mas seus parentes vão estar aqui e tudo mais. Olha, gente. Vocês votam, eu vou votar em quem quiser. Mas, infelizmente, não é esse cara aí que vocês estão vendo.